Pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Julie Panceira e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito comum na vida dos corredores, o gel de carboidrato. Como faz, por que usa, como usa, qual a diferença? Vamos lá! Eu sou a doutora Julie Panceira e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores aliados do atleta de endurance, o carboidrato. Na verdade, nós vamos falar aqui sobre o gel de carboidrato, aquele suplemento que todo atleta, que todo mundo que vai fazer um esporte de endurance, né, prolongado, que vai durar mais do que 90 minutos. Aqui já entreguei a primeira orientação sobre isso. Geralmente a gente indica para mais de 90 minutos. Pessoas que vão praticar atividades físicas por mais de 90 minutos precisam de um suporte. Então, este suplemento geralmente é indicado nesses casos. E eu vou te explicar aqui sobre as diferenças e algumas particularidades deles. Para começar, exatamente o que é o gel de carboidrato? Ele é um suplemento prático para fornecer, pensado em fornecer energia rápida para o atleta. E geralmente essa energia rápida vem em forma de glicose e frutose. E os géis mais elaborados costumam ter aí uma dosezinha de cafeína. A gente já viu algumas marcas, inclusive na maratona de Florianópolis, eu encontrei uma marca que tem BCA, tem alguns que tem eletrólitos, vários têm eletrólitos. Por quê? Porque são coisas que a gente precisa durante o nosso exercício, tá? Coisas que a gente vai esgotando quando a gente está numa atividade física prolongada. Então, é realmente importante. Isso pode melhorar a sua performance, isso pode evitar a fadiga precoce, isso pode evitar uma desidratação, isso pode evitar a fadiga central e a gente vai falar mais sobre isso. Então, entendemos aqui, suplemento importante para fornecer energia rápida durante o treino. Tá, mas por que eu preciso de energia rápida? E aí entra aquela história, muitos de vocês pensam assim, eu tenho um monte de gordura, eu não preciso usar o gel de carboidrato, quero que meu corpo use essa gordura toda minha aqui. E aí é que você se engana. Geralmente, durante uma atividade prolongada desse tipo, as pessoas estão numa zona de treinamento, numa zona de intensidade de treinamento, onde o principal fornecedor de energia para os seus músculos é o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, né, em determinado momento. Não a gordura. A oxidação de gordura é um pouco mais trabalhosa para o seu corpo. Então, quando você está numa atividade mais intensa e que exige uma energia mais rápida, o seu corpo quer o glicogênio. Se você estiver fazendo uma atividade física de baixa intensidade, o famoso aeróbico, tá? O treino, um exercício aeróbico é um exercício de baixa intensidade, aonde você está oxidando gordura. Aí talvez você não precise tanto repor esse carboidrato. Mas se você está fazendo uma meia maratona, se está fazendo uma maratona, geralmente você está numa zona de treinamento, numa zona de intensidade acima disso. E aí você vai precisar repor esse carboidrato. Por quê? Porque os seus estoques de glicogênio muscular são limitados, de glicogênio hepático são limitados. Geralmente, com 45, 50 minutos, você já esgotou esses seus estoques. E aí, se você não repuser, você vai entrar em fadiga e a sua corrida, a sua bike, o seu exercício acabou. Então, quando a gente planeja fazer exercícios muito prolongados, nós precisamos fornecer energia para o nosso corpo, não esgotar os estoques. Quando a gente usa o gel de carboidrato, a gente usa com a intenção de que o nosso corpo poupe os nossos estoques. Entendem? A gente vai dar carboidrato de rápida absorção para o nosso organismo, para que ele vire açúcar no nosso sangue rápido e dessa forma o nosso corpo não precise esgotar os estoques de glicogênio muscular e glicogênio hepático. Isso funciona muito bem, mas a gente precisa ter atenção com as doses, com a frequência, com o tipo de carboidrato e a gente precisa treinar o nosso trato gastrointestinal para absorver isso.
A gente tem um monte de trabalho científico sobre isso, tá? Mas um dos estudos que eu usei para escrever, né, para fazer esse vídeo aqui, demonstrou que o uso de gel de suplementação de carboidrato com glicose e frutose numa dose de 30 gramas por hora a 90 gramas por hora melhorou a resistência e a performance, reduzindo ainda a sensação de fadiga. Então, é sim muito importante a gente fazer o uso desse suplemento, principalmente se as nossas atividades forem durar mais de 90 minutos, mas ter atenção com essas dosagens. Uma dosagem muito abaixo de 30 gramas, os trabalhos mostram que você não consegue ter essa melhora de performance, essa redução de sensação de fadiga. E um outro trabalho demonstrou que os atletas, né, que eles analisaram, que utilizaram doses acima de 100 gramas por hora de exercício, não obtiveram uma grande melhora, uma grande vantagem nessa performance. Pelo contrário, eles até tiveram um declínio de performance. Os atletas que consumiram 90 gramas por hora tiveram uma performance melhor e uma sensação melhor do que aqueles que consumiram 100. Então, nem muito pouco e nem exagerado, né? A dose certa ali entre 50 e 90 gramas. Isso vai depender do quê? Da intensidade do seu exercício, da adaptação do seu trato gastrointestinal, quanto tempo vai demorar para você concluir essa atividade. Então, tudo isso precisa ser pensado. Geralmente, o seu nutricionista do esporte, ele sabe calcular isso direitinho. E é para isso que servem os treinos longos. Os treinos longos servem para te ajudar a treinar o seu trato gastrointestinal, a receber esse carboidrato e absorver isso da forma adequada. Algumas pessoas, muitas pessoas têm desconfortos gastrointestinais, têm dor de barriga, têm náusea quando consomem esse suplemento. Isso é uma questão particular, mas que dá para ser treinada, tá? Então é muito importante que você treine usar esse suplemento. E quando usar? Provas de endurance, certo? Que vão durar mais de 90 minutos. Tem a indicação de uso de carboidrato, do gel de carboidrato. Geralmente, as melhores respostas, os trabalhos mostram que a combinação de glicose com frutose, até mesmo para diminuir o desconforto do trato gastrointestinal. Existe uma marca bem famosa, que é a Morten, que desenvolveu uma tecnologia nova que envolveu esse carboidrato num hidrogel para fazer com que essa absorção seja um pouco mais intestinal e não cause aquele desconforto gástrico que geralmente a gente tem. E eles têm resultados muito legais, mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, provas acima de 90 minutos, a indicação é de 30 a 60 gramas por hora, certo? E provas que vão durar mais de 2 horas, a gente tem uma indicação de até 90 gramas por hora. Em que intervalo? O interessante é que sejam usados em intervalos regulares. Eu, antigamente, usava a cada 45 minutos. Vocês podem até conferir nos meus vídeos mais antigos, eu falei sobre isso já várias vezes. Eu usava o gel a cada 45 minutos. E eu fui percebendo que não era suficiente. Eu acredito, hoje, eu entendo que eu demorava muito para usar esse gel. E uma vez que os seus estoques de glicogênio já estão baixos, a gente não recupera isso durante a corrida usando o gel. Então, se esgotou o estoque, esgotou, acabou a sua corrida. Então, você tem que tomar esse gel antes de ter esses seus estoques de glicogênio esgotados. Por isso que eu comecei a encurtar os meus intervalos. Hoje eu uso de 25 a 30 minutos. A cada 25, 30 minutos de corrida, eu tomo um gelzinho de carboidrato. E isso realmente fez muita diferença nos meus resultados, nos meus treinos. Existem diferentes marcas e propostas de gel de carboidrato hoje em dia, mas os melhores trabalham com glicose e frutose, têm acrescentado eletrólitos e alguns têm acrescentado alguns outros aminoácidos, tá? Tem até alguns géis que trabalham com glicose, frutose, palatinose, BCAA, taurina. Existe sim esse tipo de variação. Um dos géis mais famosos, aquele que eu falei agora há pouco, o Morten, que é um gel muito famoso, usado pelo Kipchoge naquele projeto Breaking 2, né, de correr, de fazer a maratona abaixo de 2 horas,
Ele é um pouco diferente, ele não tem eletrólitos, né? Esse gel não tem eletrólitos, então quando você usa o Morten, você precisa ter uma atenção redobrada às cápsulas de sal, porque ele não tem nada. Não que os outros géis eliminem a necessidade da cápsula de sal, tá? Também assunto para outro vídeo, mas você sempre precisa fazer a reposição dos eletrólitos. Mas o Morten não tem acrescentado os eletrólitos e o carboidrato dele é envolto numa matriz de biopolímero. E isso torna a absorção dele um pouquinho mais fácil e o desconforto gastrointestinal menor. Um ponto muito importante é de treinar o seu trato gastrointestinal a receber e absorver esse gel de carboidrato. Então, se você nunca usou, comece com doses pequenas, vai acostumando aos poucos e sempre consuma com um pouquinho de água, isso facilita, tá? O gel de carboidrato pode sim ser uma ferramenta poderosa para melhorar a sua performance e prevenir a fadiga precoce durante seus exercícios de longa duração. Mas ele deve ser utilizado da forma correta, na dose e no momento correto. E você precisa treinar o seu organismo para receber esse suplemento. Uma pergunta que eu sei que vai surgir é: eu preciso usar o suplemento gel de carboidrato? Eu não posso comer uma fruta, comer um pão, comer uma coisa? Muita gente usa a tal da bananinha. É diferente, porque o alimento ele vai demorar um pouco mais para ser digerido, para absorver, e nem sempre ele vai ter essa combinação de glicose, frutose, aminoácidos, eletrólitos, então não é igual. Melhor do que não consumir nada, mas não é igual. Então, eu espero que tenha esclarecido isso para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, porque eu venho aqui com muito prazer trazer informação para vocês e eu preciso ter o feedback, saber se vocês estão curtindo e se vocês estão aproveitando esse conteúdo todo. Até a semana que vem e um beijo. Tchau!